Então vamos, irmãos, lá para Romanos, capítulo 13, os versos 11 a 14, e eu já falo para os irmãos que esse é o texto de base de todo o estudo. A gente vai ver com certeza alguns outros textos, mas vocês podem deixar a Bíblia sempre separada aí nesse texto, tá bom? Mesmo que vamos percorrer outros textos, fiquem sempre nesse para não se perder. Romanos 13, verso 11 ao verso 14. Diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra que temos tido e recebido, Senhor, sábado após sábado, Senhor, neste lugar. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora como necessitados, porque necessitamos da palavra, necessitamos da ministração do Senhor sobre as nossas vidas. Esta igreja carece do Senhor, nós carecemos do Senhor, mais e mais, nesse tempo, como o irmão orou, no tempo que nós temos vivido, nós precisamos do Senhor, precisamos de despertar do Senhor, nós precisamos do mover do Senhor, nós precisamos do derramar do Senhor, da Tua presença, da Tua glória, precisamos ser cheios do Senhor. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor seja conosco nessa noite, fazendo algo novo, renovador, transformador nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, faz aquilo que é impossível a nós, aos nossos olhos, ao homem, aos nossos braços, à nossa mente e ao nosso coração. Faz aquilo que provém de Ti, na graça e na misericórdia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nesta palavra, nesse texto, a gente tem aqui o relato de uma situação, de uma condição espiritual, no mínimo curiosa e preocupante. Aqui no verso 11, a palavra diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. De que situação, ou condição espiritual nós estamos falando? O texto está falando. Repare, o texto está falando aqui de um estado de sono, um estado de adormecimento, com certeza espiritual. Esse aqui é um quadro, um cenário espiritual. Esse sono, irmãos, esse adormecimento, ele pode afetar mesmo aqueles que são capazes de discernir o tempo. Observe que o que está sendo dito, aqui nessa palavra, é dito àqueles que conhecem o tempo. Ou seja, aqueles que conseguem discernir os tempos, são conhecedores dos tempos. Paulo aqui diz assim, Eis que digo, o que digo a vós outros que conheceis o tempo. E a estes Paulo diz, já é hora de vos despertardes do sono. Quem primeiro falou, irmão, sobre essa situação, sobre essa condição, foi o próprio Senhor Jesus. Na conhecida parábola das 10 virgens, o Senhor diz assim, olha que interessante. Mateus 25, se você quiser, só ouve, tá? Verso 1 a 6. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes
Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. E aí a palavra continua. Segundo as palavras de Jesus, dentro da ótica do reino dos céus, porque aqui ele está falando do reino dos céus, o reino dos céus será semelhante, ele disse. Dentro dessa ótica do reino, há um cenário espiritual semelhante a isso. 10 virgens que saem ao encontro do noivo. Mas o que acontece? O noivo tarda. Mas tardando, diz a palavra, o noivo, ou seja, demorando mais do que se esperava, havendo um tempo longo demais para a chegada do noivo. Então o que aconteceu? Olha só o cenário, olha a situação. Diz aqui que todas as 10 virgens foram tomadas de sono e adormeceram. Com certeza a gente tem aqui uma matéria para se analisar melhor, talvez em um outro momento, mas diz aqui a palavra que por conta de um distanciamento temporal, ou seja, por conta de um período longo de tempo, porque tardou o noivo, porque demorou o noivo, para o encontro com as virgens, as 10 virgens, todas as 10 virgens foram tomadas de sono e adormeceram. Todas as 10, sem exceção, todas elas. Não foram 9, ou 8, ou 7, ou 5 que foram tomadas de sono. Todas as 10 virgens, sem exceção, entram num estado onde a atividade e a sua sensibilidade ficam suspensas, elas ficam em inércia, em inatividade, elas ficam adormecidas, tomadas de sono. O sono foi tão forte, por conta dessa demora, que elas foram tomadas de sono. Você já passou por isso, com certeza. De alguma forma, você, e alguma vez na sua vida, já foi tomado por um sono. Você já se viu assim? Quando o sono te toma e você não aguenta. Geralmente na época da escola, principalmente quando a gente ainda andava de ônibus indo para a escola, e a gente acordava muito cedo, a gente não queria dormir cedo, a gente entrava no ônibus, o que acontecia? O ônibus balançava, aí um olho ia fechando, o outro 2 fechando, tal, e o sono tomava a gente. E o sono é tão forte que a gente não consegue segurar e a gente adormece. Usando essa comparação, de certa forma, há isso também espiritualmente falando. Há esse quadro. As 10 virgens sendo tomadas de um sono e adormecendo. Bom, irmãos, no estudo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. O sono e o despertamento espiritual. O sono e o despertamento espiritual. E a gente vai avaliar 2 questões que são muito importantes sobre isso, relacionadas a isso. A primeira é qual é a razão, qual a importância de se falar sobre isso, de se falar sobre esse sono, de se falar sobre despertamento espiritual. Qual que é a importância disso? E a segunda é o que é o sono e o despertamento espiritual. A gente está vendo aqui o cenário, a condição espiritual, o sono. Mas o que é esse sono? E o que é um despertamento espiritual? Então vamos lá, sem demora, me acompanhe, volte novamente para Romanos. Vamos ler novamente verso 11 a 12, que diz assim: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A primeira questão, irmãos, qual é a razão, Qual é a importância de se falar sobre o sono e o despertar espiritual, o despertamento espiritual? A resposta é simples, a própria palavra nos dá. O verso 11 diz que já é hora de quê? De vos despertar
do sono. Qual é a razão? Qual a importância de se falar sobre o sono e o despertamento espiritual? Segundo a palavra, irmãos, é importante se falar sobre isso porque já é hora de se despertar. A hora é de despertamento. Já é hora de se levantar, sair da cama, já é hora de abrir os olhos, já é hora de despertar. Por que é hora de se despertar? Por quê? Olha só, verso 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Por que é hora de se despertar, irmãos? Porque nesta hora, agora, a nossa salvação está mais perto. Olha o verso 12 que diz. Diz assim: vai alta noite e vem chegando o dia. Repare nessa expressão, irmãos. Vai alta noite e vem chegando o dia. O que isso quer dizer? Vai alta noite, vem chegando o dia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais alta a noite, ou seja, quanto mais avançada, mais escura a noite fica, mais perto está o dia. Irmãos, isso aqui é o relato de uma verdade espiritual. Também. De uma condição espiritual também. Espiritualmente falando, quanto mais tarde e escura fica a noite sobre a humanidade, ou seja, quanto mais a condição espiritual da humanidade se agrava e se escurece, mais perto está o quê? O dia, que a gente pode traduzir como a nossa salvação. Paulo diz, porque a nossa salvação está o quê? Agora mais perto do que quando nós cremos. Irmãos, vai alta noite, e se aproxima, vem chegando o dia. Vocês entendem isso, né? Irmãos, por que então falar sobre sono e despertamento espiritual? Porque a hora, o agora, já vai em alta noite e vem chegando o dia. E a nossa salvação está mais perto. Curioso é que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Já se tinha um deslumbre da noite indo lá para o alto, a escuridão subindo, a hora ficando mais tarde, a noite escurecendo. Mas se já tinha um deslumbre também de que o dia estava chegando. Bom, fácil, né? Por que falar sobre isso? Porque vai alta a noite e vem chegando o dia. E já é hora de você despertar. Repara uma coisa aqui, um detalhe. Ele fala, já é hora de se despertar, mas ele fala, vai alta a noite e vem chegando o dia. Sobre essa condição espiritual, esse despertamento, isso tem que acontecer antes que chegue o dia. Dificilmente a gente acorda quando chega o dia, antes de chegar o dia, não é? Na nossa condição normal, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando ainda está escuro, é um desastre, é terrível. Mas é exatamente o que tem que acontecer nessa condição espiritual. Você tem que estar acordado antes que o dia chegue. Deu para entender? Não é quando o dia chega que você acorda, como geralmente a gente faz, né? No nosso sono natural. Nessa condição, você tem que acordar, está acordado, já é hora de se despertar, vai alta a noite, vem chegando o dia. O dia não chegou, vem chegando, mas já é a hora de despertar. Você tem que estar acordado antes que o dia chegue. Deu para entender isso? Deu? Bom, irmãos, agora a pergunta é a seguinte: o que é o sono e o que é o despertamento espiritual? Vamos ver. Agora veja o verso 12 ao verso 14. Diz assim: vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, contendas, ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne
no tocante às suas concupiscências. O que é o sono e o despertamento espiritual, né? Esse texto ele traz para nós a resposta disso. Há aqui 4 aspectos, pelo menos, que são tratados nesse trecho sobre o sono e o despertamento espiritual. São eles, olha só, primeiro aspecto. O verso 12 novamente diz assim: vai alta a noite, vem chegando o dia, daí ele fala: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Segundo o verso 12, em um primeiro aspecto, o que é o sono espiritual, irmãos? O que é o sono espiritual? O sono, a princípio, são o quê? Obras das trevas. E o que é o despertamento espiritual? Se o sono são as obras das trevas, o despertamento é o quê? Deixar as obras das trevas. Paulo diz: deixemos, pois, as obras das trevas. Irmãos, vocês não acham isso curioso? Espiritualmente falando, mesmo nós, né, mesmo aqueles que conseguem discernir os tempos, digo isto a vós outros, que discerni os tempos, mesmo aqueles que conseguem discernir os tempos, mesmo nós podemos estar mergulhados em um sono onde a essência são o quê? As trevas. A palavra fala a todos aqueles que sabem discernir o tempo: é hora de se despertar do sono, é hora de deixar as obras das trevas. Olha que interessante. É hora de se despertar. É hora de deixar as obras das trevas. Há um texto em Efésios que detalha isso, né? E fala muito melhor até sobre essa questão. Olha só, vale a pena a gente dar uma olhada. Efésios 5, verso 3 a 14. Veja que interessante a semelhança desse texto. Vale a pena você abrir também e me acompanhar. Efésios 5, verso 3 ao verso 14. Diz assim: mas a impudícia, para quem não sabe, imoralidade, e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, que são zombarias, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora, olha só que interessante, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto é só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Não é impressionante a semelhança do texto? Segundo as palavras em Efésios, irmãos, sendo agora luz no Senhor, sendo nós agora luz no Senhor, os santos devem andar como filhos da luz, não sendo cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. E o final, o texto fala assim: desperta, tu que dormes. Romanos fala: já é hora de vos despertardes do sono. Efésios fala: desperta, tu que dormes. Em relação ao que, irmãos? Em relação a andar na luz, em relação a não ser cúmplice com as obras das trevas, em relação a deixar as obras
das trevas. E aqui a gente tem uma lista delas, né? Ele fala sobre imoralidade, ele fala sobre cobiça, ele fala sobre zombaria, sobre palavras vãs, ele fala sobre impuro, ele fala sobre avarento, ele fala sobre idolatria, ele fala sobre uma série de coisas, obras das trevas. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas. Bom, irmãos, neste aspecto, o sono e o despertar, então, eles se relacionam com o quê? Com as obras das trevas. A palavra diz: vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas. Esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, a gente tem com certeza uma perspectiva que está unida a isso, né? Está ligada a esse contexto, a esse primeiro aspecto, mas, irmãos, com um foco diferente. Olha que interessante. Volta lá para Romanos 13, verso 12, novamente. Olha quanta coisa o verso 12, né? O segundo aspecto diz assim: vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. E, ele diz, revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, segundo aspecto, o que é o sono e o despertar espiritual? Em resumo, talvez a gente pudesse dizer o seguinte, em resumo, sobre isso. Sono espiritual aqui, irmãos, nesse aspecto, é ir à guerra desarmado. É estar na guerra desarmado. Vou te explicar para você a questão da seguinte maneira, dando um exemplo. Não sei se vocês estão lembrados ou sabem disso, mas na Segunda Guerra Mundial, no dia D, quando os aliados, eles prepararam aquela investida, né, sobre o território francês, onde estavam ali já os nazistas, né, onde todos os aliados chegaram ali nas praias, enfim, estão lembrados disso? Segunda Guerra Mundial, Band of Brothers, eu gosto muito. Bom, irmãos, naquele dia, inúmeros, foram centenas ou milhares, não sei ao certo, paraquedistas foram lançados sobre os territórios nazistas. Chegaram de avião, eles seriam a primeira fonte de ataque, que viriam por trás dos nazistas. Para aqueles que chegavam contra eles pela praia, eles iam ficar encurralados. Esses paraquedistas foram lançados, né? E muitos deles, sendo lançados, perderam as vidas, foram abatidos ainda no ar. Né? Porque tinham ali metralhadoras, enquanto eles eram lançados, muitos deles ali iam morrendo. E muitos deles perderam exatamente, sabe o quê? O seu armamento. Quando eles chegaram no chão o quê? Desarmados, sem armas. Irmãos, qual é o risco disso? Quais são as chances de você sobreviver a isso? Né? Você está num território inimigo, em meio a uma grande guerra, que foi uma guerra absurda, de grande, né? Mas sem nenhuma arma. Sem nenhuma arma. Qual que é a chance de você sobreviver a uma situação como essa? Né? Irmãos, isso é uma figura para explicar a situação espiritual daqueles que se encontram mergulhados nesse sono espiritual. Esse território inimigo, essa grande guerra que nós estamos, mas a gente pode estar ali sem nenhuma arma. A gente pode cair lá sem nenhuma arma. Observe o que Paulo diz. Ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que é o despertar espiritual, irmãos? É um revestir. Revestir do quê? De munição, de armamento. Quais armas? As armas da luz. Segundo a palavra de Deus, aquele que se desperta do sono das trevas, esse deve se revestir das armas da luz. Porque senão é exatamente aquele cenário. Você está em território inimigo, a guerra é grande
e você está lá sem nenhum armamento. Revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, vale a pena a gente falar um pouco mais sobre esse revestir de armas. Há pelo menos 2 textos muito importantes sobre isso no Novo Testamento. Muito importantes. Vale a pena a gente dar uma olhada. Olha só. O primeiro é 2 Coríntios 10, verso 3 a 5. E nós precisamos de despertar. E eu acho que principalmente nessa área. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo a palavra, embora todos nós ainda estejamos andando na carne, ou seja, nesta forma, nesse corpo mortal, corpóreo que nós ainda estamos nesse mundo o quê? Andando na carne. A palavra fala sobre o homem espiritual, sobre o homem, o novo homem em Cristo, mas esse novo homem ainda anda na carne. Embora, irmãos, andando na carne, diz a palavra, diante da luta, diante da nossa guerra, nossas armas não são carnais. Pelo contrário, nossas armas estão e são poderosas em Deus. Irmãos, somente acordados em Deus, por seu poder, por suas armas, podemos realmente lutar essa luta. A nossa milícia. Nossas armas não são carnais. Como, irmãos, destruir fortalezas, como anular sofismas, que é aquele raciocínio lógico, vicioso, errado. A lógica, às vezes a lógica é um dos inimigos do homem. Irmãos, como destruir aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo o pensamento à obediência de Cristo, senão pelas armas em Deus, poderosas em Deus, armas que não são carnais. Bom, esse é o primeiro texto. Segundo texto, volta lá para Efésios 6, 10 a 13. E esse texto é muito interessante. Confesso a vocês que eu li essa semana esse texto como se eu nunca tivesse lido. Olha só, diz assim, Efésios 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Você vê como é igual, Lá ele fala armas no Senhor, aqui ele fala fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós como igreja precisamos do poder de Deus. Não dá para ficar nessa vida, nessa luta, sem o poder de Deus sobre a nossa vida. Aí é sono, é adormecimento. Sem as armas de Deus, sem o poder de Deus na nossa vida, é ir para a guerra desarmado. Bom, mas aí ele fala assim, revestivos, olha só, irmãos, de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Segundo a palavra em Efésios, para poder ficar firmes
contra as ciladas do diabo, para poder resistir ao dia mau, e no dia mau, para poder vencer tudo, permanecer inabalável na nossa luta contra as forças espirituais do mal, na nossa luta, né, irmãos, contra as ciladas do diabo. Há só uma maneira para que isso seja possível. Há uma só maneira para que isso seja realmente possível. Como resistir? Como permanecer? Né? Como apagar os dados inflamados do maligno? Como? Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Irmãos, percebem a importância do despertamento espiritual? A palavra de Deus diz: já é hora de vos despertardes. Portanto, revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, nós precisamos de despertamento. Nós precisamos de despertamento. Não podemos ser tomados, vencidos pelo sono. Não podemos ficar vencidos pelo sono. Sermos destruídos pelo sono. Nós precisamos nos revestir das armas da luz, de toda a armadura de Deus, irmãos. Tomai, diz a palavra, toda a armadura de Deus para poder resistir ao dia mau. Nós precisamos disso. Irmãos, como igreja, nós precisamos estar aos pés do Senhor, clamando por isso. Clamando pela força do seu poder, clamando pela revestimento de Deus, da armadura de Deus, clamando pela força do poder de Deus, para resistir ao dia mau. Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Bom, esse é o segundo aspecto. Volta lá para Romanos, vamos ver ainda o terceiro e o quarto. Romanos 13:13, diz assim: andemo-nos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O que é o sono e o despertamento agora nesse aspecto, dentro desse verso? Sono, irmãos, e despertamento aqui é o quê? Na verdade, um complemento ao que a gente já acabou de ver. Mas em resumo a gente pode dizer o seguinte: é um andar dissoluto, libertino, devasso, né, o sono, e o despertar é andar dignamente. Em outras palavras, na luz. Na luz. Irmãos, Paulo fala assim: andemos dignamente, como em pleno dia. Já é hora de você despertar. Vai alta a noite. A noite ainda está alta, né? Vem chegando o dia não chegou. A alta noite. Mas já é hora de se despertar. Mas a noite ainda é alta. Só que nessa noite, acordado, eu tenho que andar como em pleno dia. Interessante, né? O contexto é que a noite ainda é alta. Isso ainda não vem chegando o dia está chegando. A alta noite, é escura a noite. Mas nós, irmãos, andamos como em pleno dia. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso, a gente viu aquele texto de Efésios, né? Ele está falando aqui exatamente sobre as questões das trevas, né? Ele dá exemplo de orgia, bebedice, dissoluções, enfim, irmãos, não há dúvida sobre esse ponto. Despertamento é o que, irmãos? Andar dignamente, como em pleno dia, mesmo em alta noite. Bom, por último, quarto aspecto, verso 14, diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne
no tocante às suas concupiscências. Observe que despertamento espiritual agora é novamente um revestir. Ele fala de novo de se revestir. Ele tinha falado sobre se revestir com as armas da luz, agora ele fala sobre se revestir do quê? Do Senhor Jesus. Irmãos, né, do que ele está falando aqui? Está falando de um revestimento da presença, né, da vida de Cristo, um revestimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Já é hora de vos despertardes. E aí ele fala, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em outras palavras, o que significa? Isso significa viver e andar no Espírito. Que para nós, irmãos, viver e andar no Espírito, a gente fala muito pouco sobre isso. Talvez nosso interesse sobre isso também é muito pequeno. Mas viver e andar no Espírito, para nós, é a única maneira de realmente não se dispor para a carne e as suas concupiscências. Ou seja, é a nossa única maneira de realmente não viver, irmãos, o sono terrível da carnalidade. Para se despertar do sono da carnalidade, a gente tem que se revestir de Jesus, a gente tem que andar no Espírito, a gente tem que viver no Espírito. Revesti-vos do Senhor Jesus e nada, ele diz, disponhais para a carne. Está vendo como ele está fazendo um contraponto contra a carne? Irmãos, olha só que interessante. Paulo tratou essa questão, né, detalhando em Gálatas. E vale a pena a gente dar uma olhada. Olha só. Gálatas 5, 16 a 25. Olha que interessante. Gálatas 5, 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui tem uma conclusão dentro do Evangelho, irmãos. E é uma condição espiritual, é uma realidade espiritual. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se anda no Espírito, não satisfaz a carne. Aí ele continua, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, diz a palavra, crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente pode falar sobre isso melhor num outro momento, porque só isso já dá um estudo. Mas aqui ele tem duas condições: viver e andar no Espírito. Viver, ser achado, estar no Espírito, ter o Espírito em si, e outra condição, andar no Espírito. Muitas vezes nossa experiência com o Senhor, ela se resume só a esse viver no Espírito. Você está lá, você tem o Espírito, você já foi salvo e tudo mais. Mas o andar no Espírito é o que muitas vezes nos falta. Provavelmente porque talvez ainda estejamos sonolentos, tomados de sono. E aí a carne, a gente se dispõe para a carne, para a nossa vontade, para o nosso querer, como diz aqui a palavra.
E aí a carne produz obras. Enfim. Irmãos, segundo esse texto, só há uma maneira de nós vivermos acordados, fora do sono da carnalidade. É vivendo e andando no Espírito. Se vivemos no Espírito, ele diz, andemos também no Espírito. Irmãos, é vivendo e andando no Espírito, é sendo guiado pelo Espírito, é permitindo que o fruto do Espírito brote, floresça, cresça em nós. Em outras palavras, é se revestindo de Jesus, da sua presença, do seu Espírito, que nós podemos, de fato, não dispor para a carne. Não viver na carne. Irmãos, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Já é hora de vos despertar. Revesti-vos de Jesus Cristo. Você sabe que hoje na igreja a gente consegue ver um monte de coisa. Há muitas coisas na igreja hoje, coisas que em outros tempos nem existiam. Mas uma coisa falta hoje na igreja, tem tido falta, muito pouco, quase nada. Irmãos revestidos de Jesus Cristo. Aquele irmão que você vê, olha para ele, você vê uma roupagem. Você vê um manto sobre ele, né? Uma vestidura sobre ele de Jesus Cristo, da presença de Jesus, da graça de Jesus, do Espírito de Jesus. Você sabe que se você olhar para Atos, a primeira vez que a igreja foi reconhecida porque exatamente viram Jesus neles. Foram lá em Antioquia, foram chamados eles de cristãos. O que aconteceu? Eles viram na igreja, naqueles homens, né? Naquelas pessoas, o quê? Cristo. Bom, então como nós vamos chamar eles? Cristãos, porque a gente vê o que neles? Cristo. A igreja, naquele momento, era uma igreja forte no poder de Deus, revestida de Jesus Cristo. Revestida da presença, que andava no Espírito, vivia e andava no Espírito. Estava no Espírito e andava, caminhava, circulava, agia no Espírito. Era guiada pelo Espírito. Tinha o fruto do Espírito. Irmãos, já é hora de despertardes do sono. Bom, irmãos, então para resumir, o que é despertamento espiritual? O que é despertamento espiritual? Despertamento espiritual é deixar as obras das trevas para mergulhar na luz. Despertamento espiritual é revestir das armas da luz. Despertamento espiritual é andar na luz. Andemos dignamente. E despertamento espiritual é revestir de Jesus Cristo. Irmão, sabe qual que é a nossa maior necessidade? Maior. Em toda e qualquer situação na nossa vida. Estar vestido de Jesus. Revestido de Jesus. Revestidos de Jesus. Da presença. Do poder. Do Espírito. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Isso. Tenha misericórdia de nós e nos faça despertar. Despertar. Romanos 13:11 diz: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Eis o grito, irmãos, à meia-noite. Já é hora de vos despertardes do sono. Amém? Vamos orar. Senhor, certamente, ao olhar para essa palavra, todos nós encontramos dificuldades, falhas, carências. Todos nós
suplicamos nessa hora, nós precisamos de despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos estar acordados. A noite é alta, a gente sabe disso, a gente tem consciência disso, mas o sono ainda toma a gente, muitas vezes. Senhor, ajuda-nos a levantar, toma-nos por baixo e ergue-nos, como fizeste muitas e muitas vezes. Senhor, levanta-nos, desperta-nos, para que sejamos, ó Pai, revestidos das armas da luz, para que sejamos, ó Pai, revestidos de Jesus Cristo, e nada venhamos a dispor para as trevas e para as obras da carne. Senhor, nós pedimos isso pela misericórdia que há em Ti, no Teu nome, pelo amor que há em Ti, Senhor. Sê conosco, sê misericordioso conosco, levanta a luz do nosso rosto, Senhor. Faça com que esta palavra seja uma realidade nas nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada irmão, oro pela vida de cada irmão aqui. Oro por esta igreja, pedimos, ó Pai, luz para esta igreja, pedimos, ó Pai, direção, pedimos guiar, pedimos a presença do Senhor, pedimos as armas do Senhor, pedimos a força do Senhor, ó Pai, pedimos a armadura do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor se revele a esta igreja, a este corpo, que o Senhor se revele a este corpo, às nossas vidas, que o Senhor faça nova, Pai, todas as coisas, desfazendo, Pai, as obras das trevas, dissipando as obras das trevas, dissipando todo levante, toda cilada, todo dia mal, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos desta força para resistir como igreja e como indivíduos cristãos, para resistir ao dia mal e permanecer, Senhor, inabalável na Tua presença. Nós pedimos isso, suplicando com temor e tremor, Senhor, pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa agora a comunhão, abençoa, Senhor, agora o tempo que estivermos juntos, para nos descontrair, para poder ceiar, estar juntos, ser conosco nesse tempo também, para que seja um tempo abençoado. Faça nova também todas as coisas, também nesse tempo, Senhor, não só na palavra, mas na comunhão. Nós pedimos isso. Pedimos também pela reunião de oração, Senhor, na semana que se inicia, nesta quarta-feira, que o Senhor possa nos unir em oração, que o Senhor possa nos levantar mais uma vez em oração, que o Senhor possa nos preparar em oração, que os encargos do Senhor na reunião de oração sejam revelados, ó Pai, que as verdades espirituais, ó Pai, por meio da oração sejam realidade, Senhor, que a gente possa vencer as nossas dúvidas, que a gente possa vencer os nossos problemas, que a gente possa interceder uns pelos outros, que a gente possa vencer as dores, o desânimo, o descontentamento, que a gente possa encontrar alegria no Senhor, que a gente possa encontrar novamente força, vida no Senhor. Pedimos isso, Senhor. Sê conosco, prepara esse tempo de oração, chama, atrai-nos a Ti, Senhor, para orar, para buscar-te, buscar a Tua face, Senhor, em nome de Jesus. Contamos com o Senhor nessa reunião, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos?